Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Papo de Máquinas. Os fluidos de um equipamento são como o sangue que circula na máquina. A análise dos fluidos pode ajudar a entender mais sobre a saúde das máquinas, antecipar falhas, planejar manutenções e prolongar a vida útil desses equipamentos. No episódio de hoje vamos falar sobre como a análise de fluidos pode ajudar a sua operação a não parar. Mas antes de começar, como de costume, eu vou te pedir para curtir esse episódio e também se inscrever no nosso canal para ficar de olho aí nos conteúdos que a gente sempre posta toda semana para você. Recados dados, vamos para o episódio? Luiz, Pedro, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio aqui do Papo de Máquinas. Prazer enorme receber vocês de novo. E eu queria começar, justamente, às vezes o pessoal não assistiu o outro episódio em que vocês apareceram, primeira vez vendo esses rostinhos bonitos e saudáveis. Então, por favor, Luiz, se apresenta para a nossa audiência para justamente mostrar para eles o porquê que você está nessa mesa aqui conversando com a gente. Vamos lá, Caio, tudo bem? Sou o Luiz Fernando, hoje sou gerente de serviços na Brasif, mas já tive uma trajetória bacana dentro da empresa, passei por diversos setores e estamos à disposição aí, vamos bater um papo de novo. E você, Pedro, se por algum acaso quem está nos assistindo nesse momento ainda não encontrou você em outro episódio que a gente gravou, por gentileza se apresenta para essa pessoa. Caio, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro, sou supervisor de serviços na Brasif, já estou há 1 ano e meio aqui e no ramo de máquinas pesadas já há mais de 4 anos. Excelente! Queridos, hoje a gente vai falar sobre fluidos, Então, o que a gente pode considerar fluidos e onde esses fluidos são encontrados no equipamento? Quem quer começar falando? E aí? Pode começar isso daí. Então vamos lá. Os fluidos são parte do sistema mecânico de todos os equipamentos. Então o fluido normalmente ele é um líquido, com alguma função. Nós temos desde fluido de arrefecimento, no qual a ação, a tarefa dele lá é remover calor das peças, Então a gente tem troca de calor entre radiador, entre as partes fixas do motor. E aí o fluido faz a circulação, fluido de arrefecimento, troca calor, resfria as peças. Nós temos o fluido hidráulico, que é o fluido que é utilizado aí sob pressão, para que a gente tenha movimentos, faça as funções do equipamento, desde função direcional, da parte de direção do equipamento, até no caso da empilhadeira, a elevação de torre, inclinação, enfim. Alguns equipamentos é usado até na movimentação do equipamento, que a gente chama de transmissão hidrostática. E nós vamos ter o fluido de transmissão, que tem diversas funções dentro do componente. Nós vamos ter fluido de freio, que tem uma complexidade aí na sua utilização. Então, assim, o fluido é todo o líquido que está dentro de um sistema com uma função. Acho que é a melhor definição aí. E tem seus prazos de troca, suas validades. Seja para trocar calor, fazer uma lubrificação ou para transformar energia para fazer movimentação de cilindro, como você comentou na parte hidráulica. Transformar aí, energia mecânica, os movimentos. Então, em energia hidráulica. Exato. Exatamente. E bom, a gente já viu, que os fluidos eles variam bastante, dentro do equipamento. Tem algum fluido que desgasta mais rápido? Qual a frequência que a gente tem que trocar por cada um desses sistemas? O que vocês dizem em relação a isso? Acho que o Pedrão vai falar da parte de manutenção, Aí que a gente tem já algumas datas definidas, ou alguns períodos definidos. Mas, realmente, cada fluido ali dentro da exigência e dentro do sistema que ele está exposto, ele vai ter algumas variações. Então, os períodos não são iguais. Toda revisão eu vou trocar a mesma quantidade de fluido ou vou fazer a manutenção em todos os sistemas. Não. Por vários motivos. Então, tem fluido que vai estar exposto a alguns subprodutos químicos. Então, o envelhecimento dele vai ser um pouco mais rápido, mais severo. Tem fluidos que não vão estar expostos a nenhum tipo de agente químico. Então, assim, é realmente por utilização, por perda de propriedade. Tem fluido que só de estar em exposição à atmosfera, em contato com a atmosfera, ele já tem envelhecimento. Então, assim, todos eles envelhecem, inclusive o fluido de arrefecimento. Porém, cada um aí dentro da sua exigência, dentro do seu prazo, com algumas variações de operação.
que é importante também a gente deixar claro, né? E aí, com base nisso, o cliente deve sempre verificar no manual do operador, porque são dois parâmetros que a gente coloca, né? Ou é pela periodicidade, pelo orímetro do equipamento, ou pelo tempo. Então, o equipamento muitas vezes pode ter 200 horas, mas se ele ficou um ano parado, ele necessita fazer essa substituição. E cada compartimento vai ter um orímetro pré-estabelecido para fazer essa troca. Então, o óleo do motor é o que geralmente a gente troca com 500 horas, o óleo hidráulico muitas vezes com 2.000. Cada um deles é projetado por uma periodicidade diferente. Gênio. E falando das máquinas especificamente, esses fluidos eles mudam de uma máquina para outra? Porque querendo ou não, é que nem vocês mencionaram já, às vezes um fluido hidráulico que a gente tem em uma máquina específica, não tem na outra, ou alguma coisa diferente. O que vocês me dizem em relação a essas diferenciações em relação a máquina para máquina? Bom, para cada equipamento tem uma especificação de óleo diferente. E, além disso, tem operações especiais que necessitam de um óleo diferente, como, por exemplo, a câmara fria. Aquela empilhadeira que trabalha dentro de uma câmara fria, a viscosidade do óleo hidráulico tem que ser diferente, por conta do congelamento, para aquele óleo não congelar e não prejudicar o sistema. Alguns lubrificantes dentro da composição dele, eles vão ter alguns produtos, algumas substâncias, para evitar o congelamento, para mexer com o ponto de ebulição do fluido. Então, tem muito cliente aí, até das máquinas mais antigas, a gente faz manutenção em máquina mais antiga também, viu? Não é só de revisão, não, só de garantia, não. Muita reforma. E que ele habitualmente começa a trabalhar só com água no sistema de arrefecimento. E o fluido de arrefecimento, ele é fator importante para a saúde do motor, por dois motivos. Primeiro, ponto de ebulição da água em torno de 100 graus. Nós temos motores que trabalham em temperatura de trabalho a 102 graus, Exato. 103 graus. Então, a ausência do fluido já vai te gerar uma pressão totalmente diferente no sistema de arrefecimento. Fora isso, né, quem utiliza a água da torneira tem cloro. Motores com bloco de alumínio, o alumínio reage muito, né? O cloro e o alumínio, grosso modo, para o nosso telespectador, eles brigam. E aí você acaba tendo alguns pontos de corrosão no motor, você acaba tendo alguns problemas no sistema de arrefecimento, que o fluido de arrefecimento ele é feito já para evitar congelamento, para evitar mexer no ponto de ebulição e para preservar o sistema. Todo fluido tem sua característica. O óleo de motor, né, Pedro? Ele tem uma das características é fazer a limpeza interna do motor. Então, o motor na temperatura de trabalho tem sempre alguém fazendo a limpeza. Porque a queima de combustível gera subprodutos. Exato. E esses subprodutos se acomodam, vamos falar assim, nas paredes do motor, nas veias de lubrificação dos motores. É mais ou menos como se a gente só comesse torresmo e a gente tivesse colesterol. O nosso fluido é o sangue. Começa a ter obstrução, o motor fundiu. Aí você vai ver que não tem lubrificação num determinado ponto, porque a veia de lubrificação está entupida. Errei, não troquei o fluido no tempo certo, não coloquei o fluido correto. Então, são os danos aí da negligência da manutenção. E aí nessa parte do líquido de arrefecimento vai degradar a parte do bloco do motor, diminuindo a vida útil dele e mudando o ponto termodinâmico, colocando água de torneira, como o Luiz comentou. Muito importante o pessoal não fazer essa prática. A gente tem diversos problemas, né, Luiz, que a gente pega no dia a dia com clientes quanto a isso. E aí tem que fazer toda uma descontaminação do sistema, fazer uma limpeza, troca de mangueira, diversos pontos por conta de uma prática que é comumente usada pelo pessoal no mercado, às vezes pela falta da informação, né? E continuando ainda, justamente falando, né, sobre manter, né, o nosso equipamento saudável e justamente, quais são os pontos em que eu, né, utilizador, proprietário de máquina e tal, posso fazer no meu dia a dia para aumentar a vida útil dos meus equipamentos, dando atenção aí aos fluidos dele? Bom, Caio, nesse ponto, o operador, o proprietário, ele deve sempre fazer a inspeção diária no equipamento, fazendo a verificação do nível dos fluidos, né? Para não ver se, por exemplo, um fluido hidráulico, não deixar o nível ficar muito baixo, correr o risco de uma bomba hidráulica cavitar por falta de óleo hidráulico, às vezes algum vazamento que não está visível para ele, mas está ocorrendo de um dia para o outro.
E quanto à parte do concessionário, nós, Brasif, no momento da preventiva, realizar aquela coleta de cada fluido do equipamento, fluido hidráulico, motor, transmissão, e fazer uma análise laboratorial daqueles componentes químicos. Então a gente analisa o silício, o ferro. Então se eu vejo que tem um alto índice de silício, eu vejo que algum retentor pode ser que esteja danificado. Ou se tem um alto índice de ferro, algum componente interno daquela transmissão está com uma degradação maior, que não era prevista por algum motivo, para a gente fazer uma manutenção preditiva mais assertiva e evitar que esse cliente tenha uma falha catastrófica ali em poucos meses frequentes. E às vezes até que o equipamento dele vai ficar por um período muito maior indisponível, né, em reparo. Porque às vezes, vamos falar assim, os problemas vão se agravando. E a análise de óleo, ela te permite até, como o Pedro falou, saber qual é o material que você tem degradando dentro de um componente fechado. Reforçando só na questão de área que o operador ou o proprietário, né, pode ter com equipamento, ele pode dar uma analisada nos níveis, mas ele pode dar uma analisada na coloração, ele pode dar uma analisada, por exemplo, se eu tenho um motor que o fluido de arrefecimento achou um caminho e está indo para dentro do sistema de lubrificação. Você vai pegar, o óleo fica com uma coloração de café. Ele fica mais pastoso, mais branco, né? Então, você fala, pô, o que tá estranho? Aí você já soma com uma outra informação que é importante. A máquina tá baixando o fluido de arrefecimento. Todo dia o operador vai lá e tem que completar uma quantidade além do normal. Então, peraí, eu vou deixar essa máquina aí até o final da vida útil dela. Não vou chamar uma manutenção. Aí, a junta de cabeçote estava queimada, mas continuou colocando água. E vamos embora. E muitas vezes aquela empilhadeira já está aparecendo ali algum sinal de superaquecimento, algum alerta, algum código de falha no painel. E aí ele vai rodando, né? Aí o que acontece? Ignora a notificação, gente. Tem que produzir, né? Tem que produzir. O lubrificante perdeu propriedade do lubrificante, que eu vou aumentar a curva de atrito dentro do motor. Então vou ter desgaste severo interno. Ou quando não, aquela fissurinha, né, que estava passando água acaba abrindo de uma vez. Eu acabo admitindo o fluido de arrefecimento numa parte do motor que é a câmara de combustão. O pistão foi feito para comprimir ar, ele vai pressurizar fluido de arrefecimento. Entorta a biela, danifica o motor, tem até a perda do motor total, né? Então essa análise diária, ela diz muito sobre as condições dos componentes que a gente não consegue verificar, né? Porque o componente é fechado. E aí por isso que é muito importante essa inspeção do cliente para fazer uma parada e acionar o concessionário naquele momento inicial para evitar que esse custo que seria inicialmente pequeno passe a ser gigante 6 meses depois, 1 ano depois, o tempo após até aquela máquina parar. Então incide diretamente tanto na produtividade dele e também no custo, né? Aí o cliente fala assim, né? Pô, mas tem que fazer tudo. Também, né? Faz um tempinho que tá dando problema, não tem jeito, né? Exatamente. E vocês acabaram tocando um pouquinho no assunto da análise. Eu queria perguntar justamente como ela é feita, o que é feito depois das amostras serem retiradas, como que é esse processo? Bom, Caio, inicia com o técnico removendo uma amostra de óleo de cada compartimento do equipamento ali na máquina. Após isso, nós enviamos para um laboratório credenciado para fazer uma análise laboratorial de cada elemento químico. E a grande diferença do cliente realizar conosco essa análise de óleo é que nós temos disponibilizados pelo fabricante o valor mínimo e máximo de partícula por milhão que deve ter em cada componente químico. E, queridos, finalizando a nossa conversa, eu queria falar sobre como é feito o planejamento dessa análise, né? Quando que ela pode ser contratada, há uma regra em relação a isso, para justamente ela estar atrelada às manutenções. O que vocês me dizem? Caio, nós podemos ter diversas oportunidades aí de análise. Seja quando a gente já tem uma falha, até para um diagnóstico da causa raiz, seja na manutenção preventiva do equipamento, para que a gente tenha aí o retrato de como está a condição daquele componente. Então, durante a revisão, a Brasif inclusive tem planos de manutenção, né, preventivos, que é o que organiza, se eu já sei a data, preço, peça, disponibilidade, que é muito vantajoso para o cliente, inclusive o cliente de movimentação, trabalha 24 horas, a máquina não pode parar, senão para a fábrica, é outra dinâmica, né? Pode ser feito nas revisões e pode ser feito durante uma análise, pode ser feito durante um diagnóstico.
Quando a gente tem os equipamentos que são movidos a diesel, nós temos Sim. equipamentos movidos a GLP, nós temos equipamentos movidos a diesel. Normalmente, é praxe, quando a gente tem alguma falha de sistema de combustível, de sistema de alimentação, bomba, injetores, a Brasif já remove uma amostra do combustível, porque o combustível ele diz muito do que nós vamos encontrar no componente. E nós precisamos orientar o nosso cliente, porque ele precisa ter combustível, lubrificantes de procedência, né, do modo geral. Só que o combustível degrada muito o sistema. Então pode ser feito na revisão, pode ser feito aleatoriamente. O cliente, eu quero contratar a Brasif, você não faz análise aqui do meu combustível? Você não faz análise aqui do fluido hidráulico que eu estou usando na minha máquina? Nós vamos fazer análise quanto às partículas, né, toda a parte que o Pedro já comentou. E durante as revisões também. Então, para ficar aí o equipamento com a melhor performance e saúde aí. Exatamente. Queridos, novamente queria agradecer vocês aí por terem oferecido tanto tempo quanto conhecimento de vocês para a nossa audiência. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e eu espero que vocês, né, venham mais uma vez aqui no nosso programa assim que possível. Muito obrigado, muito feliz em participar. Estou à disposição. Agradeço bastante o convite, Caio. É um prazer estar aqui com vocês. E assim finalizamos mais um episódio do Papo de Máquinas. Se você curtiu o episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também aproveita o espaço dos comentários para pedir aí qual assunto que a gente pode discutir numa próxima semana. Te vejo no próximo. Tchau!